Olha, quando a gente acha que não dá para a vergonha que o Brasil está passando ficar maior, vem o Bolsonaro e fala: não, calma aí, vamos passar mais vergonha. O Trump hoje fez um discurso, eu vou falar um pouco aqui sobre o discurso do Trump, mas vou falar sobre o que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro ele fez uma live, ou seja, ele passou, estava lá ao vivo no Facebook, o Bolsonaro, assistindo ao Trump. É a primeira vez que eu vejo isso. Um presidente do Brasil vai lá online, nas redes sociais, para mostrar que ele está assistindo ao presidente dos Estados Unidos, ao ídolo dele, falar. E, gente, que vergonha. Primeiro, se você é contra o Bolsonaro, se inscreve no canal, é 1 segundo do seu tempo e é de graça. E aqui a gente faz oposição todos os dias. Agora vamos falar sobre o que o Trump falou e o que o Brasil tem a ver com isso. Antes de eu falar sobre o Trump, a Embaixada dos Estados Unidos mandou para os americanos, soltou um aviso para os americanos que estão no Brasil, para eles tomarem cuidado, para eles evitarem alguns pontos turísticos e para eles olharem sempre no seu entorno se tem alguma coisa acontecendo. Esse tipo de mensagem é a mensagem que eles mandam para turistas que vão a locais onde há terrorismo. Eu lembro em 2018, foi em dezembro, não lembro o dia exato, mas eu estava me mudando de Barcelona para Polônia e aí estava nas notícias na Espanha que a Embaixada dos Estados Unidos e o Departamento de Viagens dos americanos, dos norte-americanos, soltou um aviso que era bem similar a esse aviso que eles soltaram para o Brasil. Só que o aviso deles era mais completo e dizia que, Barcelona, a Catalunha, vai sofrer ataques terroristas, pode sofrer nas próximas semanas. E aí também, no meio do aviso, tinha lá, olhem ao seu entorno, tomem cuidado, evitem alguns pontos turísticos. E assim, as instruções eram bem parecidas, mas muito, muito parecidas com as instruções que eles mandaram para os americanos que estão no Brasil. E indo no site de embaixada dos Estados Unidos, em outros países como Uruguai, Paraguai, Argentina, não consta esse aviso, é só no Brasil. Agora vamos falar do Trump e depois falar por que consta esse aviso na Embaixada do Brasil. O Trump fez um discurso hoje de 8, 9 minutos e ele meio que recuou. Ontem o Irã atacou com mísseis bases americanas no Iraque, aquelas mesmas bases americanas que o Iraque mandou os Estados Unidos saírem de lá e o Trump falou, não saio, só saio se vocês pagarem. O Irã foi lá e bombardeou tudo, mas o Donald Trump falou que ninguém morreu e que o Irã, fazendo isso, o Irã está recuando. Eu nunca vi ninguém recuar soltando míssil no outro. Mas o fato do Irã ter avisado o Iraque antes de soltar os mísseis diz muito, porque é óbvio que o Iraque iria avisar os americanos que estão lá, assim, corre daqui que vai vir míssil. É óbvio. Por quê? Porque se o Irã matasse vários americanos lá, primeiro os Estados Unidos bombardeou o aeroporto de Bagdá, no Iraque, para matar um general iraniano que estava numa missão de paz no Iraque. Aí depois o Irã bombardeia tropas americanas no Iraque. O Iraque fala, os dois países estão brigando aqui no meu solo, vamos brigar lá, mas não aqui. O Iraque obviamente avisou os americanos e aí ninguém morreu. E os Estados Unidos, o Donald Trump falou hoje, daquele jeito dele, a extrema-direita sempre eles fazem, depois eles tiram o pé e falam que não é bem assim. Eles falaram que ele não quer guerra e que o Irã está recuando. Ele tratou o Irã mais ou menos como uma criança que levou um tapa e começou a espernear, e aí está esperneando cada vez, está chorando cada vez mais, assim, menos alto, tá parando de chorar. É assim que ele tratou o Irã, o discurso dele foi mais ou menos assim. Ele justificou de novo a morte do general, ele falando que o general era um terrorista, que ele financiava grupos terroristas, aquela balela toda que eles falam. Eu não vou ficar defendendo o general ou criticando o general, porque tem uma coisa, se a guerra deles fosse contra terrorismo, tem tanto terrorista, mas tem tanto terrorista que os Estados Unidos não estão nem aí para eles. Bombardeava a Arábia Saudita, o governo da Arábia Saudita, a ditadura da Arábia Saudita, aquele príncipe saudita que é amigo do Bolsonaro, eles financiam diretamente, não é indiretamente, não é diretamente, vários grupos terroristas. Por que ele não matou o príncipe da Arábia Saudita? Não matou. Ele matou o general iraniano que, quem diz aí não sou eu, quem diz foi o presidente da Síria, que estava ontem com o Putin, com o presidente da Rússia. O presidente da Rússia foi para a Síria ontem. Dois aliados do Irã estão juntos ali no Oriente Médio. O presidente da Síria falou, o general iraniano ele é o maior responsável por acabar com o Estado Islâmico. O Estado Islâmico é o maior grupo terrorista do mundo hoje. Pelo menos nos últimos anos, é o maior grupo terrorista que se tem. Muito maior que a Al-Qaeda, que o Talibã, que o Hezbollah, a Hamas, que esses grupos aí. É o Estado Islâmico. E o maior responsável por matar, por aniquilar o Estado Islâmico
foi esse general que o Donald Trump matou, assassinou diretamente. Então, se a luta dele fosse contra o terrorismo, esse general ele não estava nem no top 100 de pessoas para serem assassinadas, não estava. Mas tá, ele tentou justificar, e aí depois ele meio que recuou, falou que não quer guerra, e ele deu a entender que os Estados Unidos não vão retalhar esse ataque do Irã. Eu não sei, eu, Thiago, não sei se o Irã vai voltar a atacar. Parece que vai. Pelo que o Irã está falando, parece que eles vão voltar a atacar, eles vão provocar mais os Estados Unidos, porque eles vão pro tudo ou nada, eles não estão nem aí para nada, que mataram o general, aí no funeral do general morreram mais de 50 pessoas, e culpa de quem? De quem matou o general, senão, se não tivesse essas milhões de pessoas ali juntas no funeral dele, não teriam morrido. Aí caiu um avião hoje, o Irã não disse que foi a gente, até porque a maioria das pessoas no avião eram iranianos. A Ucrânia, era um avião ucraniano, disse que foi problema no motor, só que o vídeo mostra o avião caindo, já estava uma bola de fogo caindo, é difícil problema no motor e o avião explode já no ar, né? Mas seria muita coincidência esse problema no motor, a gente não sabe ainda o que é. Mas o discurso do Trump foi isso, e o Bolsonaro assistindo esse discurso do Trump, fazendo uma live, o Bolsonaro que não fala inglês, o filho dele que queria ser embaixador, que fala inglês péssimo, não passa numa prova de inglês para ser embaixador, não passa numa prova de inglês nem para ingressar na escola de embaixadores, não, de diplomatas, não passa. Ele não sabe inglês direito. O Bolsonaro estava lá assistindo o discurso do Trump, sem entender absolutamente nada, obviamente, e faz essa live. E o Bolsonaro, por que os Estados Unidos estão alertando os americanos no Brasil? Por que o Brasil virou alvo? O Bolsonaro, o governo Bolsonaro vai sediar um evento, uma conferência no mês que vem, onde os militares norte-americanos e de aliados dos Estados Unidos vão discutir estratégias contra o Irã. Estratégia militares ou não, mas eles vão discutir. Então o Brasil cediu, o Brasil está no centro desse problema. Aí o Bolsonaro, logo depois de assistir a live, ele mente, como ele sempre mentiu. O Bolsonaro falou, o Brasil tem que se distanciar dessa guerra entre Estados Unidos e Irã. O Bolsonaro, como é que você vai se distanciar sediando o evento dos militares norte-americanos que vão discutir estratégias contra o Irã? Como é que isso é se distanciar? 2 dias atrás, o Itamaraty, nosso Ministério das Relações Exteriores, soltou uma nota dizendo, chamando praticamente o general lá de terrorista e que o Brasil apoia a luta contra o terrorismo e apoiando os Estados Unidos. Agora, veja, Israel, que é o maior aliado dos Estados Unidos nesse tema do Oriente Médio, o presidente de Israel, Netanyahu, que é amigo do Bolsonaro, corrupto lá de Israel, fascistinha, ele disse que Israel não tem nada a ver com isso, isso é uma briga entre Estados Unidos e Irã, e ele não apoiou a morte do general, ele não fez nenhum juízo de valor sobre o general, ele não falou, é terrorista, não é, só falou, não é problema nosso, é problema de vocês. Até porque o Irã já falou que tem alvos em Israel. Ontem o Irã ameaçou explodir Dubai e uma cidade de Israel, e antes já tinha ameaçado explodir a capital de Israel, que é Tel Aviv. Dubai fica no Emirados Árabes Unidos, que é outro aliado dos Estados Unidos. Então veja bem, o Irã está monitorando quem são os aliados dos Estados Unidos. Quem é o principal aliado dos Estados Unidos nessa empreitada burra, nessa guerra aí? É o Brasil. Por quê? Porque quem vai sediar o evento é o Brasil. Quem é o único país que soltou nota de apoio total aos americanos foi o Brasil. Israel não soltou. E Israel tá lá, o Irã tá ameaçando Israel. O Israel falou, a gente não tem nada com isso, não nos ataquem que nós vamos atacar de volta, que a gente não tem nada com isso. O problema é deles com vocês, não é nosso. Israel não soltou notinha apoiando e nem chamando o general de terrorista. Israel tem vários problemas com o Irã faz muito tempo, estão brigando faz muito tempo, mas nesse caso, Israel, tira o nosso da reta. O Brasil é que está se enfiando, não o Brasil. O presidente do Brasil, Bolsonaro, está enfiando na reta. E ontem, o ministro da Defesa do Brasil, ele falou, ficou uma reunião do Bolsonaro com o ministro da Defesa, com aquele general babão, o chefe do GSI, o general Heleno, e ficaram 2 horas em reunião, acabou a reunião, o ministro da Defesa falou, não, nós apoiamos os Estados Unidos, e reiterou a nota do Itamaraty, do nosso Ministério das Relações Exteriores, de que sim, apoiamos os Estados Unidos e de que o general era terrorista. Pô, não tem como falar, não tem como o Bolsonaro falar, a gente tem que se distanciar dessa guerra. E aí você cediu o evento, você solta uma nota dizendo que o cara era terrorista, e aí o seu ministro da Defesa vai e reitera a nota. Aí depois à noite o Itamaraty soltou uma nota dizendo pro Irã que não, nós não dissemos isso aí que vocês estão pensando. Só que, gente,
A extrema-direita aqui no Brasil, Bolsonaro, os bolsominions, eles adoram falar uma coisa e depois dizer que não falaram. Tipo o filho do Bolsonaro, ele fala do AI-5, ele disse, não, eu não falei. Tá lá o vídeo dele falando, mas ele disse que não falou. O Bolsonaro diz uma coisa e depois, não, eu não falei. E a mídia do Brasil, jornalistas despreparados ou mal intencionados, eles engolem isso. E eles não dão a notícia certa e, enfim, fica aquele diz que me disse, aquela coisa chata. Pois bem, o Irã não é burro. O Irã não é o jornalista da Globo antipetista. O Irã não é um jornalista da Veja antipetista. O Irã sabe o que está acontecendo. O Irã sabe que o Brasil está sediando esse evento. O Irã sabe o que o Brasil falou na nota. O Brasil não precisa dizer na nota com todas as letrinhas assim, o general era um terrorista, nós apoiamos os Estados Unidos, foda-se o Irã. Não precisa. O que está ali na nota já está claríssimo. E o Irã não tem essa de diz que me disse. Vocês são inimigos, o Brasil é inimigo e ponto final e acabou. E os Estados Unidos já estão avisando os turistas americanos para tomarem cuidado com o Brasil. Então, ou o Bolsonaro muda, não muda esse discurso, mas muda suas atitudes, ou o Brasil entra no centro dessa guerra sem ter nada a ver. O Brasil não precisa enviar soldados. O Brasil é o país que está mais apoiando os Estados Unidos na diplomacia, nas atitudes e com tudo mais. E é perigosíssimo pra gente, é perigosíssimo. Eu só falo, se alguém do Irã estiver me assistindo, ó, se chama Condomínio Vivendas da Barra, vai ali no fim de semana, Casa 58, é ali, viu? Ou tem ali o Palácio do Planalto, mas aí ia dar um baita prejuízo público para nós. A gente quer ter que pagar tudo, mas Vivendas da Barra, Casa 58, não tem erro, é ali. Se quiser também tem a Casa 38, tem o filho do Bolsonaro ali, ó. Pode também dar um pulinho na Casa 65, que tem ali uns assassinos, já ouvi falar. Então é ali, não ataquem em outros lugares do Brasil. O problema é o Bolsonaro e aquele imbecil daquele ministro da Defesa e o imbecil do ministro das Relações Exteriores. Eles são o problema, não é a gente, viu, Irã? A gente aqui não tem nada, assim, posso odiar a política do Irã, posso não ter nada a favor do Irã, mas a gente não apoia a guerra no Irã, a gente quer paz. O Bolsonaro também falou, o Lula ele foi lá se encontrar com o Ahmadinejad. Ahmadinejad era o presidente do Irã em 2009, 2010, 2011. E o Lula foi se encontrar com ele, aí o Bolsonaro não diz, que o Bolsonaro manipula, né? E a mídia, claro, vai dar a manchete e não vai dar a notícia completa, porque são despreparados, são antipetistas, são jornalistas do Brasil. O Lula foi se encontrar com o presidente do Irã em 2009 e em 2010 para fechar um acordo de paz. Ele fechou um acordo de paz impossível de se fechar, que o Bush e o Obama, eu fiz um vídeo aqui, vai no meu canal, tem um vídeo. O Bush e o Obama tentaram fechar esse acordo por 4 anos, não conseguiram. O Lula foi lá e fechou o acordo em poucos meses. Uma reunião de mais 20 horas dele com o Celso Amorim, que era o nosso ministro, foi considerado o melhor ministro do mundo, o melhor chanceler do mundo. Uma reunião de mais 20 horas lá no Irã e fecharam o acordo nuclear. E aí o Obama, no dia seguinte, sancionou de novo o Irã e falou, não, agora a gente não quer mais. É uma farsa dos Estados Unidos. E aí, 2, 3 anos depois, os Estados Unidos fecharam com o Irã um acordo nuclear, que é o acordo que estava valendo até ontem, que o Irã agora falou que saiu do acordo nuclear, que esse acordo era 100 vezes pior do que o acordo que o Lula fechou. Que todo mundo assinou, menos os americanos. Eles assinaram o acordo só 4 anos depois, em 2015, se não me engano, um acordo bem pior. Até os jornalistas da Veja tiveram, saiu na Veja antipetista em 2015, logo antes do impeachment. Lembra como a Veja era um panfleto contra o PT. Falaram, o acordo do Lula era melhor que esse acordo aí que o Obama está fechando, bem melhor. Até eles tiveram que admitir, até os especialistas da Globo tiveram que admitir que o acordo do Lula era 100 vezes melhor que o acordo que o Obama fechou anos depois. E o Obama, quando o Lula fechou aquele acordo, ele se recusou a assinar e sancionou o Irã de novo. Teria paz já, mas os Estados Unidos não querem paz. Eles querem guerra, porque eles lucram com a guerra, porque eles roubam petróleo com a guerra. O Trump falou hoje no discurso dele, nós temos petróleo pra gente, a gente não precisa de mais petróleo. Mentira, isso é mentira. Eles têm petróleo sim, e realmente não precisam de mais, mas eles roubam. Os Estados Unidos não roubam dos outros porque eles precisam roubar, nunca precisaram. Eles roubam dos outros para ter mais e mais e mais. Eles imprimem dólares, trilhões de dólares, eles precisam de lastro para isso. Para ter lastro, precisa roubar sim. E eles roubam. Então, roubaram nosso petróleo, não matou uma pessoa, não soltou um míssil, mas roubaram nosso petróleo. Foi isso. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Vamos fazer oposição aqui juntos.
É 1 segundo, é de graça, é só clicar no botão. Não tem que preencher nada, não tem que fazer nada, só um clique, você está inscrito e já ajuda muito. Falou!